coluninhas, vamos gerar a nossa tabela de dimensão calendário. E como é que a gente gera a nossa dimensão calendário? Basta a gente vir aqui dentro desse botãozinho Data, tá? E agora, pessoal, aqui dentro de Table Tools, a gente vai selecionar a nossa nova tabela, tá? Clicar aqui em Nova Tabela. Pessoal, e agora, né? O que a gente vai fazer? Vou chamar essa tabela de calendário. De calendário. Oh, meu Deus. De calendário. E aí, pessoal, a gente vai inserir uma funçãozinha chamada calendarauto, tá? O que é calendarauto, pessoal? A calendarauto, ela é responsável por fazer uma varredura em todas as tabelas do seu modelo. E ela vai encontrar todas as colunas, né, todas as datas que tem lá dentro e vai identificar quais são. Por exemplo, vamos supor que nesse modelo nosso aqui, a gente tem os dados somente de 2022, né? Então vamos supor que a gente tem ali a menor data, né, a data que aconteceu primeiro, sendo do dia 4/1/2022. E a maior data que tem ali é o dia 18/12/2022. O que vai acontecer, pessoal? A calendarauto, ela identificou essas duas datas aqui. Então ela vai inserir para a gente uma nova tabela com todas as datas, desde o primeiro dia do menor ano até o último dia do maior ano. O que significa isso? Ela vai trazer para mim aqui desde o dia 1º de janeiro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022. Certo? Então vou dar um Enter aqui. E tá aí a nossa tabela, pessoal. Ó. Henrique, mas tem uma coluna só. Tudo bem, tem uma coluna só, mas é uma tabela. Tá bom? Agora a gente tem que consertar isso daqui, né? Começando porque ela traz o formato de data e hora pra gente. A gente não precisa desse formato de data e hora, né? Só o formato de data pra gente já é o suficiente. Então você vai clicar em cima da sua coluna aqui, seleciona ela. Aqui dentro de Column Tools, ou ferramentas de tabela em português, a gente tem um formato, olha só. E o formato é o formato de data e hora, tá? Vamos trocar para o formato Short Date, que é esse daqui, ó. Short Date. Ok? Beleza. Podemos até trocar o nome da coluna, né? Vem como Date aqui, vamos trocar para Data. Great. Tá aqui. E agora, pessoal, a gente tem que adicionar outras colunas aqui. Nesse caso, como a gente tem somente os dados de um ano, não tem como a gente fazer análise anual, né? Análise de vendas por ano, porque vai ter um ano só. Quando vendas, né? Análise de custos, né? De receitas aqui, de entradas, de dinheiro por ano, né? Mas quando você começar a utilizar isso em 2023, 2024, 2025 e assim sucessivamente, você vai ter como fazer essas análises aí anuais, tá? Então, aprende como que a gente vai fazer com mês, com dia e com trimestre, que depois com ano fica fácil também, beleza? Então, vamos fazer essas três análises, tá? De movimentação de dinheiro por dia, por mês e por trimestre. Então, vamos adicionar essas três colunas. Vamos começar por mês. Para isso, então, pessoal, você seleciona a sua coluna de data. Nesse caso, como eu tenho ela somente aqui, você não precisa nem selecionar a coluna de data aqui, né? Isso seria só lá com o botão Date do Power Query. A gente pode vir aqui dentro, então, de Column Tools. E lá no final de Column Tools, a gente tem um botãozinho chamado New Column, para adicionar uma nova coluna. Vamos lá, adicionar uma nova coluna. Vou chamar essa coluna aqui, então, de dia. Eu falei mês que a gente vai começar, né? Tanto faz. Começar pelo dia, que a ordem não importa, tá? E, pessoal, como que é dia em inglês? É day, né? Então, olha só. A função day, ela retorna o número de 1 a 31, representando uma data. Ou seja, qual data? Essa daqui. Tá? Então, a gente vai selecionar ela. Como? Com o mouse? Claro que não. A gente vai digitar de calendário, data, fecha meus parênteses e dou um Enter. Tá? Ele traz aqui pra gente, então, dessa forma. Ele traz, então, o dia da coluna de data que a gente selecionou, no nosso caso, essa daqui da de calendário. Ok? Vamos lá, nova coluna novamente. Vamos adicionar agora o nosso mês. Vou chamar essa coluna aqui de mês. Mês em inglês é month, da de calendário data. Tá? Essa é a função. Depois dá uma pausa na live aí, dá uma pausa no vídeo, para quem está assistindo gravado, fica mais fácil para vocês. E olha só que interessante, né? Essa função ela retorna o número do mês, né? Mês 1, mês 2, mês 3. Henrique, se eu quiser o nome do mês, como é que eu faço? Vamos fazer também, tá? Então vamos lá. Nova coluna, vamos adicionar o trimestre primeiro, tá? Trimestre. Tá? Vamos lá.
trimestre. Trimestre em inglês é quarter, da D calendário data. Sempre selecionando aquela principal coluna de data do seu modelo, que no caso é a coluna de data da D calendário. Tá bom? Beleza, pessoal, show de bola. Agora a gente tem que adicionar o nome do mês. Como é que a gente adiciona isso? Não é como a função name month, né? A gente vai utilizar uma função format agora, tá? Então vou adicionar aqui uma nova coluna. Vou chamar isso aqui de mês nome. Henrique, precisa do acento? Quem manda é você. Pode colocar se você quiser. Então a format. Primeiro argumento da format, valor. Né? Qual que é a coluna que a gente quer formatar? No nosso caso vai ser a D calendário data. Vírgula. Format, formato. Qual que é o formato que a gente quer? A gente vai colocar aqui agora, pessoal, 3 M's de Maria minúsculo, tá? O que ele vai trazer pra gente? Ele traz pra gente aqui, tá? O nome do mês abreviado. Se você colocasse 4, ele colocaria o nome do mês completo. Ó, 4 M's, tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, etc. E não é isso que a gente quer, né? Por quê? Porque no gráfico não fica muito bom, tá, pessoal? Vou excluir aqui. Exclui. 1, 2, 3. O ideal é que a gente coloque aí só as iniciais, tá? Só as 3 primeiras letras aí. Agora, turma, o que é mais interessante aqui? Henrique, eu quero colocar tudo em maiúsculo. Como é que eu faço? Vou utilizar uma funçãozinha chamada upper. Tá? Você coloca a format dentro da upper, dessa forma. E a upper traz para você, então, tudo em maiúsculo, perdão. Tá aqui, tudo em maiúsculo pra gente. Certo? Ok, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que marcar essa tabela como tabela de data. Como assim, Henrique? Por padrão, pessoal, o Power BI, ele cria pra gente sempre uma nova... Toda coluna que a gente tem de data aqui dentro, toda tabela que envolva datas que a gente tem dentro do Power BI, ele roda por trás uma D calendário virtual. E essa D calendário virtual não é muito interessante porque às vezes ela tem colunas que a gente não precisa e não tem as que a gente precisa, tá? Isso é um padrão, tem como desativar também, posso mostrar para vocês em outro momento. Mas nesse momento, o que a gente faz? Quando a gente cria a nossa própria D calendário, a gente pode marcar ela como a principal coluna, a principal tabela de data do modelo. E nesse momento, o Power BI para de gerar essas tabelas virtuais que ele gera por trás para nós. Então, para a gente fazer isso, a gente vai com o mouse mesmo, clicar com o botão direito aqui em cima da D calendário, clicar aqui em Mark as Date Table e selecionar aqui, ó, Mark as Date Table, ok? Ele vai pedir para eu selecionar uma coluna de data, né? Venho aqui na minha validaçãozinha, seleciono a minha coluna de data, a validação foi feita com sucesso, agora vamos clicar em OK aqui. Nesse momento, pessoal, quando ele validar essa tabela de data aqui como essa tabela de data como a nossa principal D calendário, né? Ele para de gerar aquelas virtuais que a gente tem atrás e nesse momento, então, a gente simplesmente deixa o nosso modelo mais eficiente, ok? Show de bola, pessoal. Agora vamos verificar relacionamentos. Tá tudo certinho? Ó, clico aqui nessa parte aqui de relacionamentos. Vamos minimizar essas telinhas aqui. Tá tudo certinho? Não tá, né? Não tem relacionamento entre a lançamentos, né? Nossa tabela fato e a nossa dimensão calendário. Sendo assim, eu vou clicar, segurar e arrastar data em cima de data. Prontinho, gerou pra gente aqui então um relacionamento 1 para muitos, como era de se esperar.